Olá, meninos, sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos hoje corrigir o PET 5, as semanas 3 e 4. Fiquem bem atentos, é uma matéria muito simples, falando sobre concordância. E quando nós falamos sobre concordância, é a forma como as palavras se harmonizam dentro do texto. Então, é interessante que ao dizer uma palavra meninos no plural, você também faça a concordância dos termos aqui, com que ele estabelece uma relação também no plural. Então, se eu digo meninos e vou usar a palavra legal, eu vou colocar essa palavra no plural, dizendo meninos legais. Se eu for utilizar um verbo, esse verbo também deve ficar no plural para concordar com meninos. Os meninos foram. Olha aí a relação harmônica que existe entre esses termos, certo? Então, aqui na questão 1 da página 13, vai justamente pedir para que a gente observe, né, quais são as inadequações, que já é uma pergunta, né, do texto da questão 1. Então, vai dizer assim, o que há de inadequado nesse texto? Nós vamos ver que o que há de inadequado é a concordância entre as palavras. E vamos marcar aqui, ó, já quais são os trechos inadequados. Vamos ler, então, um texto para que a gente já marque. Um dia uma menina estava sentada observando suas mães, né? Então, aqui seria suas mães. Lavar o pratos. Então, nós colocaríamos os pratos na cozinha. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelo branco. Inadequado, nós colocaríamos vários cabelos brancos. Veja que na questão 3 já pede para a gente já ir reescrevendo o texto de maneira gramaticalmente correta. Que sobressaiu entre a sua cabeleira escura, olhou para sua mãe e lhe perguntou: por que você tem tantos cabelo branco? Nós colocaríamos tantos cabelos brancos. A mãe respondeu: bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou me faz triste, um de meus cabelos ficam, olha aqui, a gente tem que colocar também no plural, ficam brancos. Que aí nós também teríamos um espaço bem grande, né? Aqui, um de meus cabelos fica branco. Desculpem, aqui nós só iríamos mudar esse pedacinho aqui, tá? A menina dirigiu esta revelação por alguns instantes e deveria ficar alguns instantes. E logo disse: mãe, por que todo os cabelos? Inadequado, colocaríamos todos os cabelos. De minha avó estão brancos, né? Aqui também inadequado e nós faremos a correção. Super tranquila essa questão. Ao começar esse texto aqui, nós vamos ver que ainda o texto explora a questão da concordância. Veja que nós temos nós tinha, eu estávamos, a prova eram, todas as capitais está. Então, mesmo caso, mesmo vício de linguagem que nós nos deparamos na questão anterior, na página anterior, nós também temos aqui nessa questão, nesse texto do diário. Então, por que algumas expressões do texto estão grafadas? Justamente para chamar a atenção para os casos de falta de concordância no texto. Elas aí irão mostrar para nós, né, como a pessoa incorreu num vício de linguagem gramatical. E aí a gente pode lembrar daquela questão das variedades linguísticas, em que a gente respeita, sim, o uso de variantes, mas é necessário, por exemplo, que o texto escrito ele esteja mais próximo daquilo que a gramática exige. Na questão 2, repare que a última palavra das expressões grifadas é sempre o verbo. Considerando esse fato, escreva o que você entende por concordância verbal. Então, olha só, está dizendo nós tinha. Aqui tem duas palavras, como todas as palavras que foram grifadas. Duas palavras. Então, sempre a última será um verbo. E aí, concordância verbal será o quê? Será o caso em que o verbo deve concordar com o elemento a que ele se refere.
Então, se esse elemento é plural, o verbo está no plural. Se ele é singular, o verbo também deve estar no singular. Na questão 3, nós vamos corrigir, então, essas expressões. Aqui vai ficar nós tínhamos, e vocês vão colocar um acento no ti. Eu estava, a prova era, no singular. As capitais estão, e aí a palavra estão escreve com A, tio, O. Não existe essa palavra escrita com M no final, tá? Então, você sempre vai colocar com A, tio e O. Eu sabia, a Patifarrel gritou com U no final, ela falou também com U no final, ele devia, eu acabei, e aí faremos a correção corretíssima aí, né, a exata dessas 3 questões super simples da página 14. Já na página 15, nós nos deparamos com algumas placas que são muito comuns em estabelecimentos comerciais e que muitas vezes a gente não percebe o erro de concordância dessas expressões. E pede-se aí para que a gente encontre a inadequação nesses cartazes e depois faça a correção no segundo espaço do quadro. Então, qual é a inadequação no texto 1? Lave as mãos. No texto 2, proibido a entrada. No texto 3, os alho embalado. Como que nós vamos fazer a correção? O texto 1 e o texto 3, nós vamos passar tudo para o plural. Então, vai ficar lave as mãos. Depois, os alhos. E aí, a gente pode colocar lavar, né? Lavar as mãos, para que concorde com utilizar também lá no início do texto. No terceiro, os alhos embalados. Por que eu deixei o texto 2 por último? Porque é um caso mais diferente, um caso atípico aí que normalmente a gente olha, fica procurando e não encontra a resposta. O que acontece? A palavra proibido está no masculino, mas a palavra que vem depois é a entrada. Então, a entrada é proibida. Então, o cartaz ficaria proibida a entrada, tá? Então, vocês vão ficar de olho nessa regrinha quando vocês virem aí os cartazes sendo colocados nos estabelecimentos comerciais. Se você também tem aí, né, proibido o uso de máscara, proibida a entrada sem máscara. Tudo isso aí vocês vão observar a partir de hoje. Nessa semana 4, um textinho simples, nós vamos falar sobre narrativas, que são histórias que a gente vai criando, vai tornando literatura. Veja que essa história em quadrinho, muito tranquila de interpretar, de ler, embora não haja palavras aí, mas nós conseguimos fazer uma leitura do ocorrido. São 4 questões muito simples, que perguntam onde acontece a história. É nítido que há alguém que está servindo, até pelas roupas e o espaço que está, então provavelmente a gente está aí num restaurante ao ar livre, pela presença, né, do serviço de garçom que nós temos aí. Quem são os personagens? Nós temos o próprio garçom, nós temos uma cliente e nós temos um segundo cliente no fundo. São esses 3 personagens que aparecem. E qual o conflito da história? Se nós lermos passo a passo aí os quadrinhos, nós vamos ver que acima dessa cliente principal, nós temos uma árvore cheia de pássaros. E aí, no segundo quadrinho, acontece algo inusitado, que provavelmente é o cocô do pássaro que vai cair no copo dela. Então, é esse o conflito da história. O cocô que cai no copo da cliente, trazendo, logicamente, uma insatisfação. Depois, na questão 4, pede que você dê um final a essa história. Você pode criar aí a possibilidade dessa cliente ter sido amparada. Você percebe que ele já trouxe imediatamente uma nova xícara para ela, já limpou a mesa dela, mas o que acontece após isso? Você vai usar a sua criatividade e colocar aí para nós a sua resposta na questão 4. Na questão 5, pede para que você escreva uma história a partir da história em quadrinhos que você analisou.
Veja que você não é necessário que você seja fiel ao que você viu na história em quadrinho. É a partir dela. Então, acrescente elementos dentro da história que a tornem mais interessante. Ou personagens, né? Crie um outro conflito, como você achar que vai ficar mais interessante. Na atividade 2, você vai fazer uma questão muito parecida com essa anterior. Você tem uma imagem aí, né? E aí você vai ter que perceber o ambiente que ocorre essa história, os personagens que estão nela e provavelmente o que está acontecendo. Então, você vai usar a sua criatividade também. E a questão diz: agora escreva um texto narrando o que aconteceu na cena. Não esqueça de descrever o local e os personagens. O conflito presente na história. Olha, o conflito, ele parece algo, mas é você quem vai dar essa sugestão. E a solução, como ela não se apresenta na história, você também vai criar. E aí, seja criativo, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.